Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Todos os dias de manhã eu procuro ler um capítulo da Palavra de Deus. Ler, estudar, meditar, orar um pouquinho. E hoje eu li o capítulo 20 do livro de Juízes. Juízes, o livro da misericórdia, em que mostra a fidelidade de Deus com a sua aliança com o povo de Israel, mesmo nos instantes mais difíceis que aquele povo enfrentou, inclusive por desobedecê-lo. Não davam mais atenção à lei, não meditavam mais após a morte de Moisés, a morte de Josué, melhor dizendo, e algumas consequências isto trouxe, principalmente a pior, uma grande degradação espiritual. E o capítulo 20, inclusive, é um capítulo triste, porque esta crise espiritual de Israel levou-os à guerra entre seus irmãos. Quando Deus não está no controle da situação, os homens não se entendem e guerreiam entre si. Assim estava Israel, forçado a lutar contra Benjamim por causa dos homens ímpios de Gibeá, como está lá a história no capítulo. A nossa vida espiritual, quando o Espírito Santo não tem lugar, não tem autonomia, liberdade de atuação dentro dos nossos corações, cria-se uma guerra interna. Nós começamos a nos desentendermos, não conseguimos entrar em acordo com os nossos sonhos, metas, desejos, pensamentos. Isto é muito perigoso. É preciso, então, estarmos sempre revestidos das armas espirituais. Como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, jamais nós devemos viver em pelejas ou contendas, porque isto vai resultar em algumas consequências desagradáveis. A guerra de Israel contra Benjamim foi uma consequência infeliz do pecado. Desde quando o homem caiu, o pecado deixou consequências terríveis e através do sangue de Jesus Cristo nós fomos resgatados, mas diuturnamente nós precisamos ter a consciência de guerrear contra o nosso velho homem. E por isso que nós temos as armas delegadas pelo Senhor. É possível sermos vitoriosos. O pecado trouxe morte em Israel, o pecado arruinou Israel, o pecado trouxe choro em Israel. Estes irmãos começaram a chorar, sentir a dor daquela briga entre eles mesmos, e foi uma situação bem difícil. O bom é conseguirmos resolver os nossos problemas internos de forma pacífica. O bom é conseguirmos dar liberdade de orientação ao Espírito de Deus no decorrer do dia, para que à noite não tenhamos aquele sentimento ruim, aquele confronto, aquela guerra espiritual por algumas atitudes que tomamos, sabemos que desagradou ao Senhor, já é tarde, em alguma forma não tem como reaver. Isto gera consequências, traumas, pessoas mudam temperamento, forma de enxergar a vida, relacionamentos são desfeitos, famílias são desfeitas, igrejas, sociedade e tudo, porque não houve sabedoria para se administrar um conflito. E isto trouxe situação difícil. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que sejamos vitoriosos. Primeiro, contra nós mesmos. Depois, que a nossa casa seja vitoriosa, que de forma pacífica resolvamos todos os nossos problemas e conflitos. Que não haja guerra no nosso lar. Que não haja guerra nos nossos relacionamentos fraternos, para que tenhamos uma sociedade sadia e o Senhor Deus seja nisso glorificado. Tendo uma oportunidade, pense uns minutinhos aí
e leia este capítulo, porque o Senhor, por certo, falará contigo. Deus abençoe. Um excelente dia. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo. Vamos ajudar os nossos irmãos a serem vitoriosos. Um forte abraço. Nos vemos num próximo Café com a Palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.